Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 de junho do ano de 2021 e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 10 de Tammuz do ano 5781. Hoje é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia do Shabat e hoje nós iniciamos então, vamos iniciar a nossa nova paraxá, a paraxá da semana, né? Hoje nós estamos a 275 dias do ano 5781, a contar da criação, e portanto nós temos hoje a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração. E, portanto, vamos então para a nossa gota de sabedoria. O que é que o Rebbe tem para nos dizer no dia de hoje? Baruch Hashem, né? Então vamos lá. Quando o Mashiach chegar, os professores de crianças pequenas estarão na primeira fila para saudá-lo. O Rebbe formou um clube para crianças judias chamado de Tzivot Hashem. Ele dizia às crianças que, com versículos da Torá e boas ações, elas combateriam as forças das trevas no mundo e trariam Mashiach. As crianças começaram a ficar perto do Rebbe em eventos públicos. Desculpa aí. Algumas se colocavam embaixo da mesa, próximas a seus pés. Conta ainda alguns que, ocasionalmente, uma mãozinha se erguia debaixo da mesa para apanhar um pedaço do bolo do Rebbe. Finalmente, um dos adultos ficou aborrecido com essa falta de decoro e tentou levar algumas crianças para longe do Rebbe. O Rebbe voltou-se para ele e exclamou: "Você é apenas um civil e eles são soldados, e você quer retirá-los?" Essa gota de sabedoria do Rebbe, né, como nós estamos nesse grupo aqui de 8 ensinamentos com o título Crianças, o Rebbe vem trazer para nós a visão de que as crianças, elas sendo devidamente, né, educadas, preparadas dentro daquilo que está na ótica da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e nesse sentido, as crianças, através dos seus educadores, professores, mestres, né, ensinando as crianças corretamente, quando o Mashiach se revelar, o justo e o verdadeiro Mashiach, o Rebbe diz que os professores de crianças pequenas estarão na primeira fila para saudá-lo. Nesse sentido, né, o nosso Rabino Tzvi Freeman, que faz as compilações aqui dos ensinamentos do Rebbe, diz que as crianças, elas andavam muito próximas do Rebbe. E quando ele fazia as reuniões com as crianças, etc. e tal, né, muitas crianças chegavam a ficar até debaixo da mesa onde o Rebbe estava para fazer as suas palestras. E algumas ocasiões, algumas mãozinhas de debaixo da mesa, elas apareciam e em cima da mesa estava ali o bolo que posteriormente, né, o Rebbe ia fazer a distribuição para as crianças das porções de bolo, e de vez em quando uma mãozinha aparecia de debaixo da mesa para cima da mesa e pegava ali um pedaço do bolo e já comia antecipadamente. Então alguém ali próximo tentou tirar as crianças, e então o Rebbe disse para ele, né, falou: "Você é apenas um civil, essas crianças são soldados, e você quer retirá-los?" Nesse sentido, o Rebbe estava dizendo de forma bem clara o que ele falava com referência às crianças, né? As crianças, elas poderiam realmente, sendo devidamente educadas à luz dos olhos de Hashem,
à luz da sua Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, elas sendo devidamente orientadas, educadas, preparadas, então elas têm o poder de realmente de viver versículos da Torá, boas ações e também condições de poder combater as forças das trevas no mundo. E com isso, elas teriam, né, o poder de trazer Mashiach. Então, na realidade, as crianças, desde pequena, elas precisam sim ser devidamente educadas, orientadas, preparadas para a vida. Não apenas a vida secular, mas essencialmente a vida espiritual. Os dias de Mashiach, elas serem devidamente preparadas para isto. Porque não podemos esquecer que na realidade, né, quando falamos Deus é tudo, significa simplesmente tudo está em Deus. E quando nós assim mencionamos Deus é tudo, nós precisamos também estarmos cientes de que os dias de Mashiach é de fato algo primordial para Hashem manifestar os dias de Mashiach. Então as crianças, né, pela sua simplicidade, inocência e também pela ousadia do confiar e do poder, elas têm condições de poder realmente combater as forças do mal e trazer Mashiach. Então, amados, né, aqueles que são pais e mães, que têm filhos pequenos, que têm netos, né, que o Rebbe também fala com referência aos avós, né, também estarem aí auxiliando na questão da educação das crianças, né, nessa preparação. E essencialmente os professores, né, os professores, as professoras, que são de fato os educadores, né, para preparar as crianças não somente para a questão da vida secular, mas também essencialmente para a vida espiritual. As crianças têm esse poder. Nós não podemos menosprezar o poder das crianças. Por isso, né, devidamente preparados, né, os adultos, né, preparados aí dentro da Torá, não venham, em hipótese nenhuma, não venham menosprezar a educação e a preparação dos pequenos. É importantíssimo isso daí para os nossos dias, ok? Baruch Hashem, estamos aí, né, com a Maria Luísa lá de Tocantins, aí, de Palmas, Tocantins, a Janete Severiano dos Santos, lá de Buritis, Rondônia, Baruch Hashem, a Edina Silva, aqui de Bauru, o Luiz Ribeiro, lá de Itaquera Grande, São Paulo. Quem mais? Vamos ver aqui. Né? Mais alguém aí? Manda aquele shalom aí, uma boa tarde, para que a gente possa ver o nome surgindo aqui na tela. Ok? Quem que é eu aqui que mandou? Tá, Maria Luísa, Palmas, Tocantins. É isso daí. Então, hoje nós estamos iniciando a nossa 40ª Parashá, né? Estamos aí com a Parashá de hoje, Balak. Nós vamos então, nesta semana, estarmos aí dentro da nossa Parashá Balak. Nós estamos aí no livro de Números. Vamos aí a partir do capítulo 22, verso 2, para podermos aí levarmos a nossa paraxá semanal. Maria Luísa Freitas está dizendo que o Williams, é isso? De Goiânia, também está conectado conosco aí, à tarde com a Torá. É isso mesmo, né? Williams, Goiânia, Baruch Hashem. Antes de nós entrarmos na nossa Parashá, né, é sempre bom a gente, de vez em quando, dar uma pescada aí em algumas coisas, né, que Maimônides traz para nós, né?
é importante nós estarmos aí aprendendo esta realidade aí dos ensinamentos de Maimônides, né? Maimônides, ele nos fala, baseado lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 24, ele diz assim: quem saberá alcançar o que está muito distante ou muito profundo? Também cita Job, né? O livro de Jó, capítulo 28, verso 8, dizendo: de onde vem o saber? É incorreto iniciar um processo de instrução tentando aprender o mais difícil, profundo e difícil de entender. Ou seja, Maimônides está dizendo, baseado nesses dois versículos aqui, de Eclesiastes e de Jó, quem saberá alcançar o que está muito distante ou é muito profundo? De onde vem o saber? Então Maimônides diz, é incorreto iniciar um processo de instrução tentando aprender o mais difícil, o mais profundo e o mais difícil de entender. Um dos melhores exemplos disto em nossa religião são as comparações que nossos sábios fazem entre o conhecimento e as águas. Entre elas, todas fabulosas, há uma que diz que, se você quiser mergulhar até o fundo do mar para colher suas pérolas, primeiro aprenda a nadar na superfície. Só arrisque-se a ir ao fundo quando estiver suficientemente treinado. Yaritza Verônica, lá do Chile, shalom, shalom. E aí, o que você entende com isso? Né? Então Maimônides, ele nos fala dessa forma que quando nós realmente queremos buscar as pérolas a níveis mais profundos, nós precisamos primeiro não começar do fundo para a superfície. Ninguém aprende a nadar do fundo das águas para a superfície. O aprendizado correto para nadar ou aprender a nadar está exatamente o quê? Você começa a nadar na superfície. Você vai treinar a natação na superfície. Depois que você está devidamente treinado, preparado, aí então você pode mergulhar. E aí, à medida que você está na superfície, já adquire mais experiência, há mais conhecimento sobre a natação, sobre as águas. Aí você pode se aprofundar um pouco mais. Aí você testa o quê? O seu fôlego, o poder dos seus pulmões. E à medida que você vai treinando, você vai aprofundando mais e mais. Então, quando você está devidamente preparado, então você pode mergulhar, ir até o fundo e pescar com as próprias mãos as pérolas. Por isso, Maimônides diz: é incorreto iniciar um processo de instrução tentando aprender o mais difícil, o mais profundo e o mais difícil de entender. Ok? Então, comece pelo beabá, né? Como diz aí na linguagem, né, educativa, né? Comece aí no ABC, no A, E, I, O, U, né? No alfabeto, começa aí realmente a entender aquilo que já está à nossa disposição, né? Você quer saber coisas muito profundas, muito elevadas, você tem um caminho a trilhar. Você entrou no pré-primário, você não tem condições de ir para a 8ª série direto, você precisa ir lá no pré-primário. Se você está no primeiro ano, né, ou na primeira série, não tem como você ir direto para nível universitário, e assim sucessivamente.
né? Então, Maimônides, um dos grandes sábios do nosso povo, dá-nos a orientação. Ok? Balaque, né? Então a nossa paraxá, Balaque, um rei. Balaque, né? Quem será essa peça aí, né? Esse rei, né? De onde que surgiu esse camarada? Primeiro, vamos lá. Ontem nós encerramos a nossa 39ª paraxá. Concluímos ontem semanal, né? 87 versículos estudados. E, portanto, nós concluímos 4.350 versículos desde o dia 17 de outubro de 2020. Hoje nós estamos iniciando a nossa 40ª paraxá, Balaque, e vamos estudar do capítulo 22, verso 2 de Números, até o capítulo 25, verso 9. E nós estaremos estudando essa semana 104 versículos. Pela misericórdia de Hashem, de preservar-nos em vida, ou se Mashiach não se revelar até lá, né, nós concluiremos essa semana com esses versículos, 4.454 versículos, ok? É preferível que Mashiach se revele nesses dias e que seja para agora. Amém, ok? Baruch Hashem. Então, nós vamos para a nossa paraxá, Balaque, e os nossos sábios trazem para nós a introdução dessa paraxá, pois há muitas coisas para aprendermos aqui, né? Entre elas, nós poderemos também estarmos aprendendo que do mal pode surgir o bem, da maldição pode surgir a bênção. Sabe? Então, temos aí coisas preciosas para podermos aprender nesta semana. Então, os nossos sábios, na introdução da nossa paraxá Balaque, né, nos fala que o restante da Torá que nós temos pela frente aí, então nós temos 15 paraxiot pela frente, 15 porções para podermos concluir esse ciclo de estudos de Torá, ok? Aqui nós vamos ver a aliança entre Moabe e Midian, né? Moabe e Midian, eles eram inimigos. Mas aqui eles se unem porque Moabe, eles colocam o povo de Israel como inimigos, provavelmente que vão guerrear contra eles e tomar as posses de suas terras. Mesmo Moabe sabendo que Deus tinha proibido o povo israelita de guerrear contra eles. Eles sabiam disso daí. Por outro lado, nós temos Midian. Midian, nós temos aquele histórico precioso de Moshe quando foge do Egito, após a morte do egípcio, e ele vai se refugiar exatamente em Midian. E é ali que ele casa com a sua gloriosa esposa, Sípora, e é ali que ele conhece o seu sogro, Itro, né, o Jetro, e posteriormente Jetro ele se converte ao judaísmo. E nesse caso aqui específico, nós temos aqui um grande inimigo do povo de Israel em Midian, em que Moabe vai buscar aliança com Midian para conhecer os segredos de Moshe, e dali, então, o rei de Moabe, ele contrata a bom preço, né, com ótima promessa de recompensa, né, alguém de Midian que tem um ódio gratuito para com o povo israelita, né? E aí nós vamos conhecer, sem sombra de dúvidas, o rei de Moabe, Balaque, e o feiticeiro, o profeta dos não-judeus de Midian, que é Bilã ou Balaão, né? Então nós vamos ver aí que os dois inimigos, dois países inimigos, estarão se somando para, entre aspas, né, aquilo que eles consideram uma ameaça, né, com referência ao povo judeu. Então, o primeiro ato que nós temos aqui na nossa paraxá é exatamente essa trama toda, né, ou esse drama todo em que envolve Moabe e Midian. E o rei moabita, Balaque, né,
ele então contrata o adivinho, o feiticeiro, o profeta Balaão para amaldiçoar o povo judeu, né? A Torá discorre sobre essa dupla de não-judeus e sua tentativa frustrada, né? Por que que a Torá ela vai trazer essa lição para nós, né? Inclusive, a própria porção aqui traz o nome de Balaque. Apesar de trazer o nome de Balaque, né, o rei moabita, a Paraxá em si, ela sempre está focada em Balaão, né, na sua tentativa de amaldiçoar o povo judeu. Então, segundo os nossos sábios, eles assinalam que o propósito, né, desta narrativa aqui é que a Torá foi escrita de maneira profética, né? Então nós não podemos esquecer esse detalhe. A Torá, ela é e foi escrita de forma profética, né? É verdade que essa crônica apresenta circunstâncias que levariam os israelitas, a partir do fim da presente Paraxá, a serem pegos na cilada armada por aquelas nações para incitá-los ao pecado sexual, né? Então nós vamos ver aqui a trama em que eles, né, os dois se unem, Balaque e Balaão, para amaldiçoar o povo judeu. E como que eles conseguem isso, né? Então eles preparam uma armadilha para que, né, o povo judeu caia no pecado sexual. Porém, se fosse esse seu único objetivo, todo o episódio poderia ser resumido em poucas frases, em vez de ganhar proeminência como desvio longo e detalhado da narrativa principal da Torá, né? Então, o objetivo não era esse simples objetivo de fazer o povo judeu cair em pecado sexual, em desobediência aos mandamentos de Hashem. Mas nós vamos ver aí que, de fato, né, o objetivo principal de Balaque e Balaão era realmente amaldiçoar, destruir e matar toda a nação. Particularmente irônico em toda essa história é que os esforços fracassados de Balaão para amaldiçoar os judeus o levem a proferir a mais explícita das referências veladas da Torá sobre a vinda de Mashiach e a redenção final. Então, por isso que os sábios falam que da maldição sai a bênção, do mal sai o bem. E exatamente, né, da boca deste idólatra pagão feiticeiro, que tinha um ódio mortal e gratuito pelo povo israelita, é da boca dele que sai realmente grandes profecias aí, referente aos dias de Mashiach, e sobre a própria Torá e sobre o próprio povo judeu. Então, fora dessas profecias, só alusões vagas nos 5 livros de Moshe ao futuro messiânico. Tem-se a impressão, portanto, de que a Torá expõe pormenorizadamente o caso de Balaque e Balaão, só para transmitir tais profecias ao povo judeu. Então, às vésperas, né, do povo judeu entrar na terra prometida, lembrando que, né, eles estão exatamente na fronteira, eles estão ali, ó, o Rio Jordão está diante deles e do outro lado está a terra prometida. Então, é uma questão de atravessar o Rio Jordão, certo? A terra prometida estava ali diante deles, né? Então, nesse sentido aí, vem mostrar que os detalhes dessa questão antes de entrar na terra prometida, né? Então, a impressão que a Torá passa para nós, expondo esses detalhes, para transmitir, traz profecias do povo judeu. Justamente, Deus evidentemente julgou necessário inspirar os israelitas com uma visão de seu destino ou desafio último antes de entrar na terra prometida. E aqui, né, os sábios, eles comentam exatamente o que, né? A terra prometida era já a promessa garantida. E tinha um desafio final antes de entrar na terra prometida. Esse desafio final era exatamente sobre Balaque e Balaão,
onde eles viriam com o intuito de amaldiçoar, destruir e matar o povo judeu. Mas se a terra prometida é uma promessa real, garantida, então eles sabiam que eles iam tomar posse da terra de qualquer forma. Então como que aparece Balaque e Balaão para amaldiçoar, destruir e matar o povo judeu, né? Então Deus está ali permitindo esse desafio daquele momento para que mais uma vez o povo pudesse deslumbrar o prêmio, a recompensa da terra prometida. E esta confirmação, Deus usou exatamente quem? Balaão, um idólatra, um feiticeiro, um profeta dos não-judeus, para trazer ricas bênçãos e ricas promessas, tudo referente aos dias de Mashiach. Então, novamente, Deus está mostrando para o povo judeu que a promessa é real, as bênçãos são reais, e antes deles tomarem posse da terra prometida, eles já podem visualizar, mais uma vez, as recompensas. Dentro desse escopo, é o que o Eterno está mostrando para os judeus, propriamente dito, desde então, mas também está mostrando para os não-judeus, desde então também. E principalmente para os dias atuais em que nós estamos vivendo, nesta última geração, como diz o nosso Rebbe, somos a última geração para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então a Torá, com as suas 7 leis universais, Deus está trazendo para nós estudos cada vez mais mostrando para nós a realidade dos prêmios, das recompensas, não somente com referência ao aqui e agora do momento que nós chamamos de hoje como bênçãos, mas também as bênçãos, promessas que acontecerão sucessivamente após a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que culminará no final do seu reinado, né? O Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, o Eterno permite que nós possamos realmente ter essas visões para que nós possamos ter estímulo, incentivo, inspiração. Então, na realidade, Deus ele mostra para nós a visão de Deus, ou seja, o próprio Eterno ele revela a sua visão para que nós possamos ter a visão de Deus. Deus revela os seus sonhos para que nós possamos ter os sonhos de Deus. Então essa é a realidade. Qual é, de fato, a visão de Deus? A visão de Deus precisa ser a nossa mesma visão. Deus tem a sua visão e Ele mostra-nos estas realidades através de cada porção da Torá, para que nós possamos cada vez mais podermos nos revestir da visão de Deus. Através das porções, Deus vem revelando os seus sonhos, e essa Parashá Balaque, ela traz de uma forma mais presente os sonhos de Deus para a nação de Israel e para as nações que abraçam a fé monoteísta. Nesse sentido, Deus quer que nós tenhamos a visão de Deus, os sonhos de Deus, para que nós possamos, de fato, sermos guiados por isso, para alcançarmos os objetivos de Deus, que é o quê? Deus quer o objetivo supremo de Deus, que este mundo seja transformado no lar de Deus. Assim, também, Deus quer que nós tenhamos essa visão, que este mundo seja transformado no lar de Deus. É a visão de Deus, é o sonho de Deus que nós precisamos ter. Então, se nós não tivermos a visão de Deus, o sonho de Deus, para que este mundo seja transformado no lar de Deus, como que nós queremos tomar posse do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna?
Então, por isso, quando nós temos aí, né, os nossos sábios, entre eles, né, Maimônides, Rashi, e que nos fala que a nossa esperança para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach não é uma questão de uma esperança para o amanhã. Eu não posso, o que os sábios querem trazer para nós, principalmente Maimônides e Rashi, né? E o Rebbe bateu muito nessa tecla aí sobre a questão de Mashiach, porque ele é o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração. Então ele bateu muito nessa tecla, por quê? Porque nós precisamos, de fato, termos a visão e o sonho de Deus. E para isso é necessário que nós realmente almejamos a questão da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, não para amanhã. Por isso os nossos sábios, os nossos rabinos, o nosso Rebbe, ele traz realmente a expressão que a revelação do justo Mashiach seja para o nosso tempo, a nossa época, para os nossos dias, para agora. Mas agora mesmo. Amém? Então é essa a visão e o sonho de Deus que Ele quer que nós tenhamos. E não fiquemos aí, né, amedrontados, né, diante dos inimigos. Os inimigos, deles poderão surgir ricas bênçãos, maravilhosas bênçãos, certo? Então, quando você olha para aquele que se fez inimigo teu como seu inimigo, você está perdendo tempo e você está permitindo com que o seu inimigo ele venha conquistar a tua mente. Mas quando você olha para aquele que se faz inimigo inimigo seu, você olhando para ele como uma centelha divina que ele tem dentro dele, e portanto Deus está querendo falar contigo de alguma forma, porque ali tem uma centelha divina. Além de você olhar para ele como ser humano que possui uma centelha divina, portanto, você está com essa visão, você está anulando o mal que há nele e que procede dele. Então, o mal não chega até você. O rabino Hanina, uma certa feita, uma feiticeira, queria a morte dele a qualquer custo. Os nossos sábios contam essa história do rabino Hanina. Mas essa feiticeira, para poder fazer o seu feitiço, para poder matá-lo com o seu feitiço, ela precisava colher o pó da sola do sapato dele, do rastro do sapato dele, né? Aquela terra, aquele pó que estivesse colado na sola do seu calçado. Quando o Rabi Hanina ficou sabendo disso, ele simplesmente ofereceu o seu próprio calçado para que ela pegasse do pó da terra que estava na sola do seu calçado e falou para ela: pega aqui, ó, é isso que você precisa? Pega aqui, ó, tá aqui o meu calçado, pode tirar o pó da sola dele e pode fazer o teu feitiço. O teu feitiço não vai ter efeito nenhum, porque há um só Deus e tudo ele faz segundo a sua vontade. Então, a partir do momento em que o Rabi Hanina, ele publicamente manifestou a sua confiança em Deus, a sua emuná, a sua fé, anulou o efeito da maldição, do feitiço, do inimigo. Então, na realidade, amados, aqui dentro da nossa paraxá semanal, né, Balaque, né? Então, é a mesma coisa. O teu inimigo não pode fazer nada contra você. Os feiticeiros, e que se envolve com essa questão do chamado, né, como se diz, ocultas, né? Essas coisas ocultas aí,
Eles nada podem contra você, eles nada podem contra nós. A partir do momento que nós professamos e vivemos que há um só Deus, com fundamento judaico, nós estamos debaixo da promessa e debaixo das bênçãos do soberano. Deus é tudo. Então, se você parar para analisar, aqueles que se fazem inimigos teu, você pode analisar e ver o quê? Que deles vem bênçãos. Vamos dar um exemplo rapidinho aí, para nós seguirmos em frente na nossa aliá. Quando nós descobrimos, quando nós temos notícias que fulano, beltrano, cicrano não gosta da gente, nos odeia, que é inimigo, patati patatá, qual é a consequência disso? Bom, eu vou me armar até os dentes, vou contratar um exército, vou comprar armas e vou me armar até os dentes, né? Não. Nós vamos fazer muito mais do que isso. Isso daí é pouco. É muito pouco isso daí. Isso daí não serve para nada. Mas nós vamos entre aspas, vamos nos armar da emuná, da confiança absoluta em Deus. E os inimigos vão fazer com que nós possamos agir de uma forma mais prudentes, mais maduros, mais conscientes. Vai fazer com que nós venhamos agir realmente com toda a prudência no nosso pensar, no nosso olhar, no nosso ouvir, no nosso falar e nas nossas ações. E isso nos leva para mais perto de Deus e Deus mais perto de nós. E então temos a visão de Deus, os sonhos de Deus. E nós não ficamos limitados a isso daí. Nós olhamos lá na frente. Nós olhamos na promessa dos dias de Mashiach, do Olam Rabá. E isso daí nos move, nos fortalece e faz com que nós tenhamos a inspiração divina para vivermos o momento, o presente, à luz dos seus olhos, à luz da sua Torá, à luz das 7 leis universais. Isso daí são bênçãos que nós temos. Ponto. E as feitiçarias, as maldições nos atingem? Não. Porque todas elas são convertidas em bênçãos. E é isso que nós vamos contemplar durante toda essa semana, pela graça bendita de Hashem. Então, por isso que nós possamos aí estarmos seguindo em frente na nossa jornada monoteísta, Dentro da nossa paraxá, nós precisamos aí, de alguns esclarecimentos para que nós possamos aí estarmos discernindo em que lugar que nós estamos, em que lugar está Balaque, Balaão, os moabitas, os amonitas, não os amoritas foram vencidos, mas os amonitas, Então, primeiramente, Balaque, o seu nome original era Tsur. O nome original de Balaque era Tsur. E ele, portanto, ele não era moabita. Ele também não tinha uma linhagem real moabita. Segundo os nossos sábios, eles falam que quando Israel venceu os 2 gigantes, Sihon e Og, Moabe, eles pagavam para os gigantes protegê-los de invasores e de inimigos.
Então, os gigantes Sihon e Og eram os protetores de Moabe. Aí, dentro desta realidade aí, então o que que acontece? Quando o povo israelita venceu os dois gigantes, então eles ficaram temerosos. Os nossos sábios comentam que mesmo Moabe, sabendo que Deus proibiu Israel, o povo israelita, de lutar contra eles, porque uma das descendentes de Moabe seria também a esposa de Salomão, né? E nesse sentido aí, eles sabiam que não podiam guerrear contra eles, mas o medo faz com que as pessoas vejam coisas que não existem. O medo faz com que as pessoas acreditem naquilo que não é real. Por isso, uma das táticas, né, realmente dos ditadores, dos globalistas, para colocar, né, um governo mundial aí, é trazer o medo e o pavor às pessoas, porque o medo e o pavor faz com que as pessoas acreditem naquilo que não é real. Então as pessoas, né, aqueles que querem ser os dominadores, eles então dizem, é isso, e mesmo não existindo, as pessoas passam a acreditar. Por quê? Porque estão com medo e com pavor, né? Então, dentro desse sentido, aí, o que que nós temos aí? Então, nós temos de Moabe, nós temos aí uma das grandes descendentes de Moabe, que é Ruth. Ruth, ela o rei David é bisneto de Ruth. Ruth, a Moabita, né, nora de Noemi, quando ela fica viúva, né, do filho de Noemi, e Noemi diz a ela para que ela volte à casa dos seus pais e procure um novo marido, porque ela não tinha mais nem marido e nem filhos, para que ela pudesse casar com um dos seus filhos, porque os dois que tinham morreram, inclusive o marido dela. Mas Ruth, ela simplesmente disse a Noemi, eu não te deixarei. O amor de Ruth para com a sua sogra era tão grande que ela simplesmente abandonou toda a sua nação anterior, Moabe, toda a sua idolatria e por aí afora vai. E ela simplesmente disse à sua sogra, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e aonde você for eu irei, e aonde você morrer, ali também eu morrerei, e somente a morte poderá me separar de ti. Então voltam para Israel. E ali então Ruth ela casa com Boaz, e nesse sentido vem aí a descendência de Ruth, chega a Davi, o rei David. Então o rei David, ele era bisneto de Ruth, ok? Mas também, né, Ruth vem da descendência de Balaque, porque Balaque, ele na realidade era de Sur, ele era de, ele vinha da linhagem aí, né, ele vinha da linhagem, né, de Sur, e nesse sentido ele era a princípio, né, Balaque, ele era das terras de Midian. E ele, por ser da terra de Midian, ele conhecia Balaão. Quando Moabe, eles vão e nomeiam Tsur para ser o rei de Moabe, né? E automaticamente ali Tsur, ele casa e tem os filhos, etc. e tal, ali em Moabe. E aí Tsur, ele é mudado o nome para Balaque, né? E aí então ele passa a ser o rei dos Moabitas, e por ali ele forma sua família e companhia limitada, e então Ruth vem dessa descendência toda aí, ok? Mas antes disso daí, nós precisamos lembrar que os Moabitas e os Amonitas, a origem deles é do incesto das duas filhas de Ló com ele. Quando a destruição de Sodoma e Gomorra acontece, Ló, a esposa e as duas filhas
são retiradas da cidade. A mulher de Ló olha para trás, transforma-se numa estátua de sal, e Ló e as suas 2 filhas seguem para fugir da destruição das campinas de Sodoma e Gomorra. Eles se refugiam em uma caverna, e elas pensam que não há mais homem nenhum, e a descendência do pai delas morreria com eles ali. Então a filha mais velha de Ló, ou de Ló, ela simplesmente embebeda o pai, passa a primeira noite com ele, onde ela fica grávida, e dela nasce então a nação de Moabe, certo? Depois da noite seguinte, a filha mais nova, elas embebedam o pai, e ali ela passa a noite com o pai, e a filha mais nova acaba tendo um filho, e nasce dela a nação dos Amonitas. A filha mais velha de Ló, né, ela coloca o nome no filho que nasceu de Moabe, que significa de pai. Ou seja, a filha mais velha, ela não tem aquele pudor de ter praticado um incesto, não tem vergonha de ter um filho do seu próprio pai, e ela coloca o nome do seu filho, identificando que o pai do filho dela é o seu próprio pai, por isso vem Moabe, né? Filho de meu pai. E a filha mais nova, ela com vergonha, né, dos acontecimentos, então ela coloca o nome no seu filho de Ben-Ami, né? Que significa filho de minha parentela, né? E é daí que vem os Amonitas, né? A nação de Amon. Então esta daqui é a nossa, como diz assim, a origem da questão Amon e Moabe, né? Os Moabitas e os Amonitas. E essa vai ser o nosso embate aqui dentro dessa história toda aqui. Resumidamente, de Moabe, né, vem a Moabita Ruth, que se tornou a bisavó de David, né? E então nós temos aí, do mal vem o bem, da maldição vem a bênção, né? Então são coisas que nós temos aí pela frente para podermos aí desfrutar essa semana de ricos ensinamentos, né? Então, Balaque em hebraico, né, significa devastado ou morto, né? Então, Balaque, né, de uma certa forma aí, né, bem presente, ele acabou sendo ancestral direto do próprio Mashiach, o rei David, progenitor do Mashiach, bisneto de Ruth, a moabita convertida, né? E Ruth, ela vem da descendência de Balaque, né? Então, por isso, na verdade, Balaque, segundo os nossos comentaristas, os nossos sábios, Balaque, ele sabia muito bem que o Messias seria uma coisa real da sua descendência, dessa descendência toda aqui por causa de Ruth. Então, Balaque, ele tentou amaldiçoar os judeus, e essa grandeza ficaria dentro do seu próprio povo, na visão dele, e a transmutação do mal em santidade era justamente o que ele temia. Ou seja, Balaque, ele não queria que a maldição se transformasse em bênção, por isso que ele contratou Balaão para trazer a maldição e não permitir, com a maldição, não permitir a revelação de Mashiach. Então, por aí vocês veem a dimensão da perversidade de Balaque e Balaão. Ou seja, o intuito de Balaque, na sua essência, era para que realmente nós não possamos chegar aos dias da revelação do justo e do verdadeiro Mashiach. Ok? Vamos fazer a nossa primeira aliá, nossa primeira leitura, e em seguida vamos trazer mais algum comentário aí, para não ficar longo o primeiro dia aí, ok? Então, vamos lendo com os comentários de Irache e aprendendo
cada vez mais dos ricos ensinamentos que nós temos através da Torá. Baruch Hashem, que o Eterno, o nosso Deus, possa conceder a cada um de nós, não somente nesse momento, mas cada momento do nosso viver e cada momento da nossa leitura e estudos da Torá e das 7 leis universais, que Ele possa nos conceder a sua Ruach HaKodesh, o espírito de sabedoria, o espírito de profecia, para podermos aprender corretamente cada vez mais os ricos conselhos da visão e dos sonhos de Deus para as nossas vidas. Baruch Hashem. Vamos lá então, capítulo 22 de Números, a partir do verso 2 até o verso 12, é a nossa primeira aliá, Balaque e Balaão, com os comentários de Irash. Então, nessa leitura aqui nós temos os comentários de Irash misturados, no bom sentido positivo, né, com a Torá escrita, né? Então, por isso, nós temos aqui na leitura comentários de Irash junto com a Torá escrita. Conforme observado então anteriormente, os israelitas pediram permissão aos moabitas para passar por seu território no caminho da terra de Israel. E os moabitas negaram. Eles não temiam que os israelitas os atacassem, pois Deus não lhes prometera a sua terra. Então os israelitas contornaram Moabe, passando por suas fronteiras sul e leste. Assim, a derrota que os israelitas infligiram a Sihon e Og não deixou os moabitas muito preocupados. Já foi explicado também que Sihon e Og, os gigantes, coletavam tributo dos reis canaanitas para proteger seus domínios de invasores. Para que não parecesse que dependiam de terceiros que os defendessem, os reis canaanitas mantinham esse acordo em sigilo. Porém, Balaque, né, filho de Tzipor, um príncipe midianita, né, então aqui, né, a Torá escrita já traz o nome de Balaque. Então, o nome original de Balaque era Tsur, que era filho de Tzipor, um príncipe midianita, né? Lembram que a filha de Itro, né, a esposa de Moshe, o nome dela era Tziporá, né? Então nós temos aqui, ó, Balaque, filho de Tzipor, um príncipe midianita. Tinha conhecimento do acordo. Ele viu tudo que Israel fez a Sihon e Og, os reis dos amoritas. Balaque pensou que os israelitas ainda não tinham atacado os moabitas porque temiam que Sihon e Og fossem correr para defendê-los. Além disso, ele sabia, como todo mundo, que Deus prometera destreza militar, especificamente aos não-judeus, e vira como essa promessa impedir os judeus de guerrear com Edom. Portanto, Balaque pressupôs que os israelitas tivessem medo de atacar qualquer rei que não fosse de Canaã, propriamente dito, pois sabiam que Deus lhes prometera apenas Canaã e só viria em seu auxílio nas batalhas que travassem para conquistar essa terra. Contudo, ao ver que os judeus haviam obtido vitória em guerra contra Sihon e Og, que não residiam em Canaã propriamente dita, Balaque receou que não hesitassem em lutar com os moabitas também, e agora não havia ninguém para protegê-los. Então Balaque disse aos moabitas que, àquela altura, era evidente que os israelitas não hesitavam em conquistar terras que não fossem Canaã propriamente dita, e seus protetores haviam sido derrotados. Logo, as razões pelas quais os israelitas não os tinham atacados antes já não eram mais relevantes. O argumento de Balaque não impressionou os moabitas, que continuaram pensando que os israelitas não estivessem interessados em seu território e, portanto, não os atacaria. Porém, temeram que agora os saqueassem desenfreadamente. Moabe, então, teve muito medo do povo, porque era numeroso,
e milagrosamente não perdera nenhum homem em suas batalhas com Sihon e Og, de modo que Moabe ficou desanimado e farto da vida por causa da ameaça que os israelitas representavam. Como sabiam que Moshe tinha morado em Midian, antes de tornar-se líder dos israelitas, os moabitas decidiram perguntar aos midianitas de que poder ele se valera para realizar tantos milagres. Moabe e Midian aqui eram velhos inimigos, mas nessa ocasião atuaram conjuntamente contra os israelitas. Os moabitas por medo e os midianitas simplesmente pelo ódio gratuito, visto que no momento os israelitas não constituíam ameaça nenhuma a eles. Então o ódio dos midianitas era um ódio gratuito, como a partir de então sempre se viu, desde o momento em que Amaleque, com a passagem do Mar de Juncos, Yam Suf, o Mar de Juncos, o Mar Vermelho, a partir daquele momento, as nações, elas simplesmente, mesmo não tendo alguma ameaça por parte dos israelitas, sempre tiveram um ódio gratuito. Simplesmente isso. Era a mesma coisa aqui, com referência a Midian. O povo israelita não oferecia perigo algum para os midianitas, mas, devido ao ódio gratuito, eles se somaram com Moabe, e nesse sentido, eles deixaram as diferenças de lado, a rivalidade de lado, eles deixaram a inimizade de lado e se uniram em nome, de um suposto inimigo comum. Porque queria realmente a maldição deles por medo, e outros simplesmente porque tinham um puro ódio gratuito. Essa é uma realidade. Você pode observar esta realidade na vida do cotidiano. Quando dois inimigos se somam para lutar contra alguém, é porque esse alguém está certo, esses dois estão errados. Pode ter certeza, pode analisar na história geográfica, na história entre as nações e na história do cotidiano. Pode analisar e você vai chegar a essa conclusão. Continuando. Moabe disse aos anciãos de Midian: agora que nossos protetores estão mortos, essa congregação nos saqueará, devorará tudo à nossa volta como o boi devora a verdura do campo. O que faremos? Os midianitas responderam que o poder de Moshe estava na boca, isto é, em sua capacidade de interceder e rezar a Deus. Os moabitas recrutaram o príncipe midianita Tissur, filho de Tzipor. E como os moabitas o nomearam rei sobre toda Moabe, o nome dele passou então a ser Balaque. E o nomearam rei de Moabe naquele tempo para fazer frente à ameaça israelita. Uma vez que o poder de Moshe era espiritual, Balaque entendeu que a força militar se revelaria inútil contra os israelitas. Isso se evidenciara na maneira pela qual eles venceram os poderosos gigantes Sihon e Og. Por isso, Balaque concluiu que precisava contratar os serviços de alguém dotado de poder espiritual, capaz de combater Moisés com a boca. O profeta não judeu, Balaão, era famoso pela eficácia de suas maldições, conforme mencionado. Além disso, Balaque era de Aram, onde também residia Balaão, melhor dizendo. E Balaão profetizara que Balaque um dia seria rei. Ou seja, Balaque, que o seu nome original era Tsur, filho de Tzipor, Eles eram vizinhos, o modo de dizer, moravam na mesma cidade. E Balaão, lá na terra dos midianitas, na cidade de Aram, Balaão profetizou que Tsur,
conhecido posteriormente como Balaque, Balaão profetizou que ele seria rei. E ele não tinha nem em Midian, e muito menos lá em Moab, ele não tinha nenhuma descendência real. Ele não tinha nada a ver com príncipes. Mas ele se tornou rei de Moab. Então Balaque, ex-Tissur, da terra de Aram, lá em Midian, vizinho de Balaão, né? Então ele lembrou, peraí, se o problema aqui de Moisés é a boca, é a fala, é a reza, então Balaão tem esse poder também. Ele profetizou que eu seria rei um dia, e agora eu sou rei. Então, vamos contratar Balaão para contra-atacar com Moshe pela palavra. Entendeu? Palavra. Prepara os ouvidos aí. E assim, então, Balaão, então, profetizaram que Balaque um dia seria rei, e assim Balaque conhecia os poderes proféticos de Balaão em primeira mão. Portanto, Balaque enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, para a cidade de Petor, que ficava junto ao rio Eufrates, em Aram, Naharaim, a terra do povo de Balaque, para chamá-lo e prometer-lhe boa remuneração, boa recompensa, né? Muita propina, uma palavra muito bem conhecida nos dias atuais, né? Dizendo, um povo saiu do Egito e eis que cobriu o olho da terra. Privou a terra de seus sentinelas, Sihon e Og, que eram pagos para protegê-la, e está postado defronte de mim, pronto para atacar. Então agora, por favor, vem e amaldiçoa esse povo para mim, pois ele é poderoso demais para mim. Talvez eu possa golpeá-lo e expulsá-lo da terra, ou pelo menos reduzir o seu número, porque sei que todo aquele que abençoas é abençoado, e todo aquele que amaldiçoas é amaldiçoado. Então foram os anciãos de Moab e os anciãos de Midian, com toda espécie de feitiços mágicos em suas mãos, para que Balaão não pudesse dizer que lhe faltavam os seus instrumentos, visto que adquirira fama como feiticeiro antes de tornar-se profeta. Os anciãos de Midian decidiram que, se Balaão concordasse prontamente, isso seria um sinal de que realmente conseguiria fazer algo. Em caso contrário, ele se mostraria ineficaz. Chegaram a Balaão e transmitiram-lhe a mensagem de Balaque. Ou seja, esses mensageiros de Balaque a Balaão, eles foram municiados com o quê? Com toda espécie de feitiços mágicos em suas mãos. Então, os mensageiros de Balaque, eles foram cheios de munição de mágicas, para que Balaão pudesse realmente falar, não, para que, aliás, Balaão não tivesse desculpas, mas ele pudesse dizer, não, realmente estamos bem municiados, com muitas mágicas para combater Moshe e o povo israelita, né? Verso 8, Balaão soubera por meio de profecia que Deus proibira os israelitas de atacar Moabe. Portanto, Balaque não tinha nada a temer. No entanto, não revelou esse fato a Balaque, nem a seus mensageiros, porque odiava os israelitas e avidamente agarrou a oportunidade de amaldiçoá-los. Ele disse aos mensageiros, alojai-vos aqui esta noite, pois como ocorria a outros profetas gentios, Deus só se revelava a ele de noite, furtivamente, por assim dizer, e vos darei uma resposta conforme Deus me falar. Aqui ele está falando do único e verdadeiro Deus, não de deuses, não de idolatria. Balaão estava falando do mesmo Deus dos israelitas, que ele teria uma revelação do Deus dos israelitas, que se revelava a ele também,
e que no dia seguinte ele daria uma resposta ao povo. Ok? Olha bem, não se confunda. Talvez ele me diga que só me convirá ir com dignitários mais ilustres do que vós. Então os nobres moabitas ficaram com Balaão, mas os anciãos midianitas, vendo que ele estava indeciso, interpretaram-no como sinal de que seria ineficaz e partiram. Né? Aqui tem um detalhe simples, né? Os mensageiros de Balaque estavam em dois grupos. Um grupo era de nobres. O que significa o grupo de nobres? Aquele grupo bom do din-din, das riquezas, da propina. Eram aqueles que tinham o poder do dinheiro. Entendeu? Existe, né? Tem aquele famoso romance chamado né? Que é um romance chamado aí O Conde, né? De Monte Cristo, né? Esse romance diz lá, né? Na sua mensagem central, né? Que o dinheiro compra tudo e todos, porque todos têm um preço. E essa retórica, ela vem realmente desde a antiguidade. Não é por causa do romance que é uma realidade. Na realidade, isso vem desde antes. O dinheiro sempre comprou, porque cada um tem um valor. Tem aqueles que tem um valor que se chama, o meu valor, ele é infinito. Aí é um outro detalhe. Mas tem aqueles que se vendem por muito menos. Entendeu? Então, esses dois grupos eram os nobres e os anciãos. Os anciãos eram os mais velhos, né, considerados mais sábios. Contudo, não significava que eles tinham poder aquisitivo. Eles geralmente eram de uma classe inferior aos nobres. Entendeu? Então aqui quando Balaão responde, né, para eles, vou ver o que Deus me fala, e pode ser que eu seja, né, instruído a acompanhar os mais nobres. Quer dizer, automaticamente Balaão já dispensou os anciãos. Quer dizer, ele eliminou, vamos assim dizer, sabedoria. Ou seja, que ninguém venha querer se comparar comigo em sabedoria. É melhor vocês caírem fora daqui. E os anciãos foram embora. E ficaram só os nobres. Os nobres têm dinheiro, mas muitos faltam cérebro. E esta é uma realidade da vida secular também. Tem muita gente nobre, magnata, bom da grana, materialmente, muito bom. Mas, mentalmente, espiritualmente, uma podridão que não tem tamanho. E nós estamos vendo isso daí, por exemplo, nos dias atuais no nosso país, tá entendendo? Vamos em frente. Então, os nobres ficaram, os anciãos foram embora. E então, Deus veio a Balaão aquela noite e disse: quem são esses homens que estão aí contigo? Segundo Urashi, diz que Deus entrou com esse argumento apenas para iniciar um diálogo com Balaão e para ver o que ele vai fazer, o que ele vai falar, né? Então, com essa retórica, Deus começou o diálogo com Balaão. E Balaão deduziu daí, né, diante dessa pergunta, segundo Urashi, Balaão deduziu que Deus, ele não era, nem sempre era onisciente, que de vez em quando Deus tinha um embaralho na mente dele, né? E tinha coisas que ele não sabia. Olha a dedução de Balaão. Deus nem sempre é onisciente, né? Então, dessa forma, Balaão fez planos de amaldiçoar os israelitas, né? Pegando Deus desprevenido. Por causa da sua dedução, que ele achou que Deus nem sempre era onisciente. Então Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Tsippor, rei de Moabe, enviou-os a mim, de maneira que podes ver que reis me estimam, embora tu
não tenhas apreço por mim, disse Balaque. Não tem apreço por mim, disse Balaão, né? E aí Balaão continua dizendo, Balaque, o rei de Moabe, disse, eis que o povo que saiu do Egito cobriu o olho da terra, vem o amaldiçoa para mim, usando o nome de Deus, ou seja, usando o tetragrama sagrado para amaldiçoar esse povo que saiu do Egito. Vejam a dedução de Balaão, que nem sempre Deus é onisciente. Então ele tentou pegar de surpresa o próprio Deus, dizendo que um povo, sem mencionar quem é, como se Deus não soubesse, certo? Né? Que um povo que saiu do Egito está lá ameaçando Moabe, e que Moabe convidou ele para ir lá e amaldiçoar aquele povo lá, e para amaldiçoar aquele povo lá no teu nome. E eu estou a fim de ir. Porque ele achava que Deus tinha momentos que lhe faltava sabedoria, discernimento, onisciência. Então Balaão achava que Deus era pequenininho, né? Então, Balaão então disse, né, Balaque, né, enviou para que eu amaldiçoe esse povo em teu nome. Talvez eu possa lutar com ele e expulsá-lo do mundo. Balaão tinha mais ódio aos judeus do que o próprio Balaque, pois esse só lhe pedira que rogasse uma maldição comum contra eles, que os fizesse sair de Moabe. Mas Balaão quis amaldiçoá-los usando o nome de Deus e aniquilar o povo israelita por completo. Então veja bem a ousadia de Balaão. E quando uma pessoa, um aprendizado para nós, e isso é uma realidade através dos milênios, quando a pessoa ela é tomada pelo ódio, lhe falta sabedoria. Não esqueçamos que ódio é uma expressão emocional. Sentimentos. E quando as pessoas são movidas por emoções, o que lhe vai faltar sempre será razão. Simples. Balaão, ele sabia que Deus, o Deus com quem ele estava conversando, ele sabia que o Deus que tem o nome, o tetragrama sagrado, que ele queria usar esse nome para amaldiçoar o povo israelita. Ele sabia que esse Deus foi quem tirou-os da terra do Egito. Mas o ódio cegou não só a visão física, mas cegou a visão espiritual, a consciência divina. E ele achava que poderia pegar Deus no contrapé. E então, verso 12, Deus disse a Balaão, não irás com eles. Balaão respondeu, então me deixa amaldiçoar o povo daqui. Deus retorquiu, não amaldiçoarás o povo. Balaão disse, tentando salvar as aparências, então pelo menos me permite abençoá-lo. Deus replicou, não, tampouco o abençoarás, porque ele já é abençoado, não tem necessidade de ti, nem de tua bênção. Ponto. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá. Só para começar, hein? Meu Deus do céu, quanta coisa. Vamos ver aqui mais alguns comentários que os nossos sábios nos trazem. Gente do céu. Os moabitas sabiam que Moshe passara anos lá em Midian e, portanto, na casa de Itrô, e ele então, Balaque, né, o rei dos moabitas, envia mensageiros para
saber o segredo de Moshe. E quando eles chegam lá em Midian, eles procuram saber o segredo de Moshe. E então, o que acontece? Lá eles são informados de que o segredo de Moshe é a boca, é a palavra. Porque ele sabe, né? Ele sabe interceder e rezar a Deus. É interessante nós observarmos esse comentário de Irache, nessa passagem aqui, né, do capítulo 22, verso 4, né? Moabe disse aos anciãos de Midian: agora esta congregação devorará tudo à nossa volta, como o boi devora a verdura do campo, né? E os comentários de Irache mostram aí, né, aquilo que está na Torá oral, e a preocupação do povo moabita, né? O que vamos fazer? E então eles sabem que Moshe, ele ficou um bom período em Midian, na casa de Itrô. Então o pessoal de Midian, os anciãos de Midian, aquele pessoal mais velho, mais antigo, considerado mais sábios do meio dos povos, né? Os mais antigos, saberiam falar qual era o segredo. E eles falaram, é a boca, porque ele sabe interceder e rezar a Deus. Então, Balaque, ele teria certeza que guerra propriamente dita, com exércitos e armamento, não resolveria a questão e seria ineficaz. Então ele falou, eu vou precisar de alguém que tem boca para bater boca a boca com Moshe. E aí então, né, ele conhecia já Bilã ou Balaã, então nesse sentido ele manda os seus mensageiros para contratar Balaão, porque Balaão profetizou que ele seria rei, e ele se tornou rei. O que nós podemos aprender aqui, amados, segundo os comentaristas que trazem para nós, nós vamos primeiro na questão do exemplo prático do povo judeu. Os judeus venceram as guerras por quê? Por que os judeus venciam as guerras? Por que os judeus continuam até a presente data vencendo as guerras? Aí você vai falar, porque se preparam bem, porque tem um bom exército. Não. A essência da vitória ou das vitórias, ela está em orar a Deus pela vitória. Por isso, os anciãos de Midian disseram aos mensageiros de Balaque, o segredo de Moshe é a boca, porque ele sabe interceder e rezar a Deus pelas bênçãos e pelas vitórias. Isso significa que nós só podemos vencer as nossas guerras, nós só podemos obter vitórias nas nossas guerras se nós soubermos interceder e rezar a Deus pelas nossas batalhas. Não se esquecendo do essencial. Ele está e permanece conosco. Por quê? Porque nós confiamos nele, não na nossa própria inteligência ou nas nossas próprias forças. É porque nós confiamos nele, porque só ele é o Todo-Poderoso. Simples, objetivo e desafiador no nosso dia a dia. Não é pela sua inteligência, não é pela sua posição social, não é pela sua força física, não é pela sua força da sua posição que você possa ocupar em qualquer lugar deste universo. Interceder e rezar a Deus significa confiar plenamente na sua providência. E nesse sentido, então, Balaque ele vai e convoca, então, Bilã ou Balaão, né? Bilã no seu original,
cujo poder da fala até então, Balaque queria de qualquer forma comparar, né, o poder da fala de Bilam ou Balaão igual a de Moshe. Ou seja, o que nós podemos aqui também visualizar, meus amados, é que as nações, elas tiveram uma oportunidade ímpar e que não se revelaria novamente. Os não-judeus terem um profeta na dimensão de Moshe. Perderam essa grande oportunidade. Porque as nações devidamente aqui representadas por Midian e Moabe não quiseram um profeta para a bênção ou para se igualar a Moshe e o povo israelita na presença divina em questão de valores espirituais. Então, nessa forma, as nações perderam a sua grande e única oportunidade de ter um profeta no mesmo nível de Moshe. Em outro aspecto, nós não podemos deixar de aprender que, de fato, a nossa fala é o que vai determinar ou a nossa derrota ou a nossa vitória. Por isso, nós não podemos ser negativos. Nós não podemos ser negacionistas do poder de Deus. Nós precisamos confiar, saber interceder, saber pedir, rezar a Deus. É a chave das nossas bênçãos e das nossas vitórias e da nossa proteção. Dentro desse aspecto, né, nós temos aí realmente Bilam, ou Balaão, que de fato ele estava aqui representando, né, todos os profetas, filósofos e companhia limitada das nações. E ele poderia ser esse baluarte para todos os futuros profetas das nações dos não-judeus. Mas ele preferiu seguir o ódio do seu coração. Ele preferiu seguir a visão deturpada do seu ódio, que ele chegou a pensar que seria possível dar um nó em Deus, que poderia levar Deus no bico, né? Então, dessa forma aí, isto aconteceu. O porquê que realmente, né, Balaque e Bilam, eles se somaram? Segundo os comentários dos nossos sábios, eles dizem assim, a perícia de um completava a do outro. Ou seja, Balaque tinha as suas especialidades ou perícias e Balaão ou Bilam tinha as suas perícias. Nesse sentido, né, Balaque ele era instruído em assuntos práticos, como por exemplo, ele podia determinar exatamente onde alguém devia postar-se para amaldiçoar efetivamente alguém. Bilam, por sua vez, a sua perícia possuía as chaves interiores, as palavras apropriadas com as quais amaldiçoar. Ou seja, segundo os nossos sábios, eles dizem assim, que Balaque, ele de fato estava convencido de que Bilam seria a solução, porque eles poderiam somar, né, entre aspas, os seus atributos, os seus poderes, as suas perícias e companhia limitada, né? E dessa forma, então, Balaque, melhor dizendo, Balaque ele era considerado um mágico também,
Por isso que ele mandou os seus mensageiros com instrumentos de magia para falar com Balaão. Tá certo? Então, nesse sentido aí, o exemplo prático que traz para nós os sábios é que Balaque, ele era como bisturi, preciso no corte. Porém, ele não tinha a perícia de poder fazer a cirurgia para localizar o órgão específico para fazer o tratamento, que era o caso de Bilã. Por isso, né, dentro dessa visão aí, fala que a perícia de Balaque era exatamente qual? Era determinar o local exato onde o povo estaria para que ele pudesse receber a maldição. E por outro lado, né, Balaão ou Bilã, ele tinha as palavras apropriadas para amaldiçoar a pessoa. Ou seja, Balaque mostrava a posição em que, nós vamos ver isso posteriormente, Balaque mostraria para Bilã a posição do local exato, onde ele poderia estar no momento adequado para poder emitir a maldição sobre o povo. Dentro dessa visão aí, né, então Balaque era como um cirurgião que sabia manejar muito bem o bisturi, porém não tinha, né, a facilidade de poder localizar as partes do corpo, ou os órgãos do corpo, e Bilã, né, era esse cirurgião, e Balaque era o anatomista, que consegue identificar o órgão doente, porém não pode realizar a cirurgia. Então, dessa forma, Bilã é quem faz a cirurgia com o bisturi de forma muito prática, por isso que a língua é considerada uma língua afiada quando faz Lashon Hará, a língua maldita, a língua afiada, como um bisturi. Esta é a parte de Bilã. E Balaque, como um bom anatomista, ele conseguia identificar o órgão doente, né? Mas ele não conseguia fazer a cirurgia. Então eles somaram-se, dois inimigos, para fazer uma operação contra o povo de Israel. Então, dessa forma, Bilã sabia a hora exata, segundo Rashi e os nossos sábios, que Bilã sabia a hora exata em que uma maldição podia ser efetivada, e Balaque sabia o local de onde deveria ser pronunciada a maldição. Segundo os nossos sábios pelo Talmud, eles nos relatam que Deus tem um horário do dia, né? No período do dia significa um dia completo, na visão que nós conhecemos, que há um momento que Deus fica irado. E nesse momento que Deus fica irado é o momento em que ele julga os pecadores. No nível mais profundo, os sábios dizem assim: nesse momento que Deus fica irado, ele sai do seu trono de misericórdia, que está na sua destra, à sua direita, a misericórdia, e ele vai para o trono da severidade, que é o trono do juízo, é a ira de Deus. Ou seja, dentro da Sefirot, temos Hesed, bondade, o trono da misericórdia, ele sai dali nesse determinado momento e vai para o trono da Gevurah, da força, da severidade, do juízo, do julgamento. É o momento que Deus está irado e que ele julga os pecadores da terra. Então, este momento, né, os sábios falam que acontece, o Talmud, né, traz esse ensinamento aí desse momento que Deus ele julga os pecadores, né, e dessa forma aquele que é culpado de transgressão fica mais vulnerável nesta hora. Então Bilã tinha o dom de saber exatamente quando ocorriam estes momentos. Uma maldição proferida nestes instantes poderia expor sua vítima ao julgamento divino. E Balaque concluiu que eu convoque Bilã e juntos sobrepujaremos o povo judeu, certo? Então, dessa forma, a magia poderia prejudicar o povo judeu? A magia ou
estas maldições, elas podem prejudicar os que confiam em Deus? Diz o salmista: os que confiam em Deus são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, já falamos, né, a respeito do exemplo do Rabino Haniná. Ele mostrou cabalmente o exemplo para os seus dias, registrado para a posteridade. Magias, feitiçarias, não fazem absolutamente nada contra o povo de Deus, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, e todo ou todos aqueles que confiam em Deus, o único e verdadeiro Deus e Salvador, o único Criador dos céus e da terra. Quem deposita nele suas confianças jamais serão abalados, né? Desculpem aí o avançar das horas. Seja forte, seja luz, seja realmente aquele que confia em Deus, pois os teus inimigos não prevalecerão. Toda maldição lançada contra você não prevalecerá, e nenhuma obra de magia ou feitiçaria chegará à tua vida, à tua casa. Por isso, seja forte, seja luz. Shalom, shalom. Até amanhã.